Vamos começar? Acho que sim, vamos tentar. Não se ouve nada, não se ouve barulho, vamos. Tens certeza? Papá, vamos. Ok. Olá a todos. Mais baixo. Tens razão. Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Desobediência Literária por Júlia Antunes E Laura Silva. Olá, hoje vamos falar de uma obra passada Na noite de 24 de abril de 1974. para noite dia 25. Portanto, o livro chama-se A Noite, de José Saramago, A Noite é uma peça de teatro. a que eu já assisti. Eu não tive esse privilégio, que nos relata o que foi a noite antecedente ao 25 de abril numa redação de jornais. Sim. Quando na rua se começava a falar que ia iniciar uma revolução. Inicialmente, as pessoas começaram a perceber-se pelas movimentações Sim, dos militares, exatamente. embora se pensasse que isso era só um boato, porque Não havia certezas muitas nada. vezes não havia nada, não é? Não dava em nada. E não nos podemos esquecer do que aqui imperava. Era o fascismo, Sim, era a censura sim. e era a liberdade de expressão. Tanto que os jornais, antes de saírem para a rua, Eram revistos. e revistos. Sim. E com muitos cortes, muitas vezes. Não saíam como tinham sido escritos, garantidamente. Então acho que aqui é uma curiosidade interessante partilhar que foi a primeira peça de teatro que Saramago fez. Escreveu, neste caso, e dedicou a peça à atriz, dramaturga e encenadora Luzia Maria Martins, que foi fundadora do Teatro Estúdio de Lisboa. Foi uma grande precursora do teatro independente em Portugal. Acho que é importante ficar registado. Eu vi esta peça, aliás, foi em 2022, em Oeiras, no auditório Eunice Munhoz. Curiosamente estava lá nesse período e vi a peça e não foi em abril, Sim, até foi no final do ano. Adorei. era isso que eu te queria perguntar. Sim. E é semelhante? Sim, Ao livro? tens as divisões da redação, Ok. tudo o que se passa neste livro que nós lemos nessa noite, o pessoal da oficina, dos escritórios, da tipografia, da direção, tudo isso se passa no palco, em diferentes espaços, e é espetacular. Imagino que deve ter sido Tanto fantástico. que este livro tem mesmo as ações da peça, Sim. é mesmo a Sim, peça. isto é a peça, de basicamente teatro, sim. é a peça. Por isso eu gostei, eu já tinha gostado da peça, não só por ser do 25 de Abril, mas por retratar especificamente essa ação na redação, quando tudo rebentou, não é? Quando os militares, de facto, Saíram para a rua. saíram para a rua e criaram a revolução, mas o livro veio complementar, vem sempre, não é? Sim. Não foi um filme, foi uma peça de teatro, mas o Mas acho que a livro, peça de teatro sim. ainda acaba por ter mais magia do que Sim. se fosse Sim, e filme. tanto que no livro, aqueles parênteses que tu tens, o ator aproxima-se do público, olha Sim. para a janela fixada Isso acontece. no ângulo do público, sim, isso acontece, sim. Que Portanto, giro. bate tudo certo. Curiosamente, eu fui ver e esta peça continua Em exibição? em exibição, sim, pelo que eu vi já com outros atores. Penso que por outras companhias também de teatro, mas é giro porque continua em ativo esta peça. E eu acho que sim, porque é uma peça que nos mostra o que era a liberdade, Sim. o que era a não liberdade. E depois nós temos, nesta redação, temos um bocadinho de tudo, não é? Tens. Temos os mexeriques, temos o diretor, temos uma estagiária, mulher, Sim. uma rapariga. Mas com Sim, com Dom Laventa. punho firme. Sim. A ação foca-se então numa discussão entre o Torres, que é o jornalista Sim. que defende a verdade jornalística, Sim. não é?
e o chefe da redação, o Valadares, Sim. que é submisso à ditadura e à censura existentes. Logo aqui conseguimos perceber que o Torres não vai ter um trabalho fácil. Não vai, não. Porque vai ter que enfrentar o Valadares, que é um fascista. Sim. E depois há os funcionários, os trabalhadores. São trabalhadores, São sim. trabalhadores. Da oficina, que supostamente não têm voto na matéria. Até um dia Que se revoltam. que se juntam. Não, nós temos mão e temos que ter mão e decisão. Portanto, ou nós temos poder de intervir, ou então o jornal não sai. Ou então sai à nossa À maneira. nossa maneira, exatamente. Desde cedo que se percebe que existe um conflito quando começa a surgir a tal informação nas ruas, que pode estar a acontecer uma revolução. Sim. Isto entra lá dentro da redação, tipo mexerico. Sim. Tanto E que consegue eles, desassossegar toda a sim, gente. E eles ficam, será mais um boato? Será? Não será? Mas quando o chefe se apercebe, proíbe qualquer ação relativa a Sim. estes boatos. Sim, ou tanto a que esta informação. esse jornalista, o Torres, foi para a rua sem autorização do diretor, tanto Sim. Valadares. Sim, eles foram para a rua para atestar a veracidade dos factos. E depois, quando o administrador, Sim, quando o administrador chegou à redação e se apercebeu que não era o diretor que o tinha mandado para a rua, Sim. ou seja, já o devia ter feito, não é? Ele e não só, vários jornalistas, tinha que haver recolha de uma ação destas. E tu apercebeste que o Valadares, neste caso o diretor, faz tudo para que a verdade não seja apurada, como é óbvio, não é? Sim. E até chega a equacionar uma avaria nas máquinas. Mas eu pensava que ias referir isso. Lembras-te que ele toca no ponto da família? Nós somos todos uma família aqui. Sim. Já ouvimos isto, não já? De quantas vezes? Costuma-se dizer que não somos insubstituíveis. Nós somos números. Somos números, sim. E por mais que haja empresas que se deem bem com patrões, com trabalhadores, tem que haver o mínimo respeito, nem sempre isso acontece. E estás sempre em ambiente de trabalho. Mas virem tocar no sentimento, não é? Somos uma família. Que é uma chantagem, acaba por ser uma eles chantagem obedecerem emocional, às ordens, não é? Exatamente. Mais tarde, depois destas declarações do Valadares, o diretor acaba por ser acusado de fascista e de proteger a PIDE, já que em muitas alturas a PIDE visitou a redação, não é? Sim. Porque era comum. Sim. A gente sabe perfeitamente qual era o trabalho da PIDE. Sim. Aliás, muitos, seja editoras, fossem jornais, muitos deles eram encerrados. Sim, eles até eram perseguidos em casas e até já abordámos isto quando falámos da Maria Teresa Horta. Sim. Quem tinha opinião, quem queria ter liberdade de expressão, acabava por... Ou não o podia fazer declaradamente. Sim. Há histórias de mulheres que escreviam por heterónimos. Não é? Era e já agora aproveitamos para dizer que entramos tão dentro da noite e entramos como Júlia Antunes e Laura Silva, porque há 51 anos atrás era impensável duas mulheres estarem a ter um programa para falar de assuntos da atualidade. Era impensável, sim. Já tínhamos sido... E então foi uma forma de encarnar e prestar uma homenagem a todas as mulheres que o fizeram. Até para se ter noção do que é que acontecia ou não. Eu há uns dias falava com a minha sobrinha, que tem 14 anos, e ela estava a estudar a história de França, o ano em que a mulher adquiriu o direito ao voto. Especificamente a história da mulher quando adquiriu o direito ao voto. E eu achei aquilo muito interessante. Foi uma vitória. Eu disse-lhe, o que é que tu achas disso? Ai, muito estúpido. É que é possível. Portanto, sim, isto tem que ser falado. Porque isto aconteceu. E se não se fala, fica esquecido. Isso não pode acontecer. Não se sabe se um dia mais tarde não voltará a acontecer. É claro que ela não... Ela e todas as crianças, ou quem não tenha tanta noção, não interpreta isto certamente com o peso do que realmente aconteceu, não é? Mas é importante que se saiba o que aconteceu. E é importante que não se deixe cair em esquecimento.
porque não se pode repetir. Não pode mesmo. Não podemos permitir que isso se repita. E também por isso é que estamos aqui. Sim, a abordar a liberdade. Sim. E a falar do que aconteceu nesta noite, porque foi o começar da revolução, foi a ação daqueles militares, para aqueles capitães de Abril. É confirmada então a revolução. Sim. E os administradores e os jornalistas opõem-se entre si. Sim. Mas o jornal sai com a informação que ocorreu um golpe de Estado. Portanto, mais uma vez te digo, o povo unido. E os trabalhadores venceram aqui. Venceram aqui. Queriam deixar de lançar o jornal, mesmo sabendo o prejuízo que iam ter e os anunciantes que iam ter à perna, porque é o rendimento deles, não é? Quem paga o jornal, os anunciantes. Até isso colocaram em questão. E os trabalhadores, e bem, uniram-se, reivindicaram e... Por isso é que cada vez é mais importante a união. União. Que já temos vindo a falar e vamos continuar a falar. E mantém-se, porque fez toda a diferença no desfecho desta noite. E mesmo do jornal. Sim. Não ia sair notícia. Como é que eles justificavam não ser notícia? Eles iam fazer o quê? Vamos preparar uma notícia se houver golpe. E vamos preparar outra se não houver. Ou então, não, vamos lançar a edição que tínhamos preparada. Certo, mas nada coincide depois com a realidade, não é? Sim. Acaba de acontecer um golpe de Estado e o próprio jornal não noticia o golpe de Estado. E aquela menina estagiária foi logo despedida, não é? No dia a seguir já não vais. E porquê? Porque tinha sentido crítico, porque como se costuma dizer, tinha pelo na venta, não é? Na venta. Porque tinha opinião, porque... Geralmente é sempre assim. Porque se tu fores calada, se tu não contestares e se tu assumires que sempre que sim, tu não és um problema. Sim. Nunca vais ser um problema. Como os restantes funcionários, exatamente, simplesmente cumpriam as ordens. Exatamente. Só que a estagiária achou que não devia obedecer, achou que devia lutar pela verdade e foram as represálias que teve. E isto adapta-se que no fundo, corretamente ao mundo atual. Essa represália teve o peso da liberdade. Teve. Não é? Mas ela não se arrependeu. Sim. Ela não se arrependeu porque acabou por fazer história, não é? Uhum. E não só, tornou-se livre. Sim. É verdade. Portanto, este livro... Tudo se adequa aos tempos atuais. Por mais que conheças a história, não é? Tu lês à noite este livro e chegas ao final, uau, mas que... Sim, mas aconteceu. Sim. Eu fiquei, aconteceu. Sim. Devido à determinação destas pessoas. Sim. E que defendem o jornalismo de qualidade, o jornalismo que te possibilita de saberes as notícias reais. O que hoje em dia também é raro, não é? Também temos que ter muita atenção com a comunicação social. Mas o jornalismo é um meio de conhecimento. Sim. Mas infelizmente nota-se isto em todo o mundo que tu já não tens quase certeza daquilo que ouves, porque... Tens de ter muito cuidado com agora as fontes. Precisamos de polígrafos para fazer desmentidos ou para confirmar informações, não é? Tu estás a ouves essa informação e é essa informação que recebes, mas depois há desmentidos, quer dizer, se tu não ouves esse desmentido, para ti foi verdade, foi aquilo que aconteceu. E há pessoas que depois só ouvem a informação e não ouvem o desmentido. Sim. Então, a informação com que a pessoa fica é a informação que ouviu. Sim. Pode ser o maior absurdo, mas a pessoa vai ficar com essa informação. Sim. E isto é muito grave. Porque o que se devia pretender era jornalismo de qualidade. Sim. Jornalismo sincero. Mostrar efetivamente o que se está a suceder, sem esconder. Sim. Mas aqui a gente sabe que há sempre os interesses, não é? Exatamente. Há sempre os interesses por trás. Portanto, é muito complicado. Mas olha, gostei muito de ler esta peça. Eu também gostei de rever, não é? Porque... Eu não tinha visto como tu, Sim. mas gostei muito. Porque foi devorada. Eu vi a peça, mas pensei, se calhar o livro até pode ser diferente, não sei, mas não, é José Saramago, é o mesmo autor, portanto... Gostei muito do registro de Saramago em peças de teatro. Escrever peças de teatro foi o primeiro... Sim, é um registro completamente oposto do que José Saramago escrever um livro, enquanto autor de um livro. Gostei muito. Também gosto muito de José Saramago, portanto... eu já li algumas obras de José Saramago. Li pouco. Eu sei que ficaste com a Viagem do Elefante atravessada. Fiquei muito atravessada e então... Tens que ler todos os nomes.
Temos que pensar nisso. Entre outros, não é? Pensei sobre o cegueira. Temos Sim, que pensar nisso. Mas não, essa não foi uma experiência muito boa. Mas hoje sim, à noite sim. Foi. Mereceu. Cativou, todo o destaque, não cativou? Sim, cativou. Cativou mesmo. Eu também me senti mesmo cativada. Portanto, Foi um livro que foi devorado. Sim. Mas tu devoras todos os livros, por falar eu não nisso. devoro todos os livros. Por falar eu devoro nisso. os livros que gosto. Depois os outros ficam de lado. Sim. Por falar nisso, nós fizemos uma sondagem há uns tempos, eu não sei qual é que foi, em que circunstância, numa publicação, e colocámos uma sondagem, foi no Reels até. Sim, exatamente, no episódio da Annie Renault. Exato. Nesse Reels colocámos uma sondagem onde perguntávamos quem acham que é devoradora de livros. E é claro que, quero dizer, eu acho que isso não seria tão óbvio, mas toda a gente votou na Laura Silva. Sim. Que é a Ana Mónica. Sim. Agora já podemos revelar, não é? Sim. E Mas eu nunca escondi. toda a gente votou em ti. Eu nunca escondi. Eu gosto de ler, eu adoro ler. A mim dá um prazer ler. E depois é tipo uma terapia para mim. Portanto, era estavas só a falar para em meditar. Tu podes meditar, eu leio um livro. Sim. Tá Depois temos as ótimo. duas em silêncio na mesma. Exatamente. Não é? Perfeito. Agora, eu leio e desperta-me a atenção livros que eu acho que sim. Porque às vezes é uma luta tremenda. É raro ser uma luta tremenda terminar um livro. Aconteceu com os memoráveis, porque a maior parte das vezes eu fecho o livro. Mas já viste a diferença dos memoráveis do outro episódio que também falava do 25 de Abril? Não para tem nada a esta ver, obra? Ana. E eu Nada vou-te a explicar ver. porquê. Porque foi uma obra que eu não me identifiquei. E ao não me identificar estava sempre insegura. Sim. Porque eu sei do tema, não é? Mas achei o livro muito aborrecido. Mas tu depois gostaste do livro. Então era tipo ali um equilíbrio, tentar encontrar um equilíbrio. E foi bastante complicado para mim. Acho que foi o episódio que mais... Eu estava nervosa. Eu ouvi o episódio antes de ir para o ar umas 4 ou 5 vezes. Porque não... Na minha ótica, não tinha corrido como eu pretendia Eu não correr. acho que tenha sido uma questão de estar nervosa. Eu acho que era um tema em si que nos revolta. Sim. E o livro não correspondeu bem àquilo que tu se calhar estavas à espera. Até acho que nós não estávamos tão Porque sintonizadas. se comparares com este, A Noite, a ação foi agora. O livro todo é isto. E aquele não, é algo mais permanente. Mas, pronto, não vamos voltar a falar dos memoráveis, que ele Pois está na não, estante e vai porque este ficar lá correu porque ele muito não foi bem. memorável. Este correu muito bem. Gostámos muito. Gostámos muito. E vocês gostam de Saramago? Já conheciam este registro de Saramago? Gostávamos de saber as vossas opiniões. Deixem-nos os nossos feedbacks ou aqui nos comentários do episódio. Estejam a ouvir no Spotify, estejam a ouvir no YouTube ou no Apple Podcast. E nunca se esqueçam que há precisamente 51 anos, hoje é dia 24 de abril de 2025, há precisamente 51 anos Que isto não era possível. isto não era possível. Portanto, viva a liberdade E comemoramos mais um ano de mais liberdade. um ano de liberdade. Sim. Até porque não sabemos até quando. Portanto, vamos sempre comemorar a liberdade e vamos sempre falar da liberdade. Sim. E coincidiu que há 51 anos podemos ter liberdade. Sim. Portanto, liberdade sempre, fascismo Nunca mais. nunca mais. Acompanhem-nos no Spotify, No Instagram, e no YouTube. subscrevam, deixem os vossos comentários, Deixem vossas sugestões e continuem a acompanhar-nos porque nós vamos Partilhem continuar muito. aqui. E queremos sempre saber as vossas opiniões. É bastante importante para nós. Sim. Fiquem connosco. Obrigada. Um beijinho. Beijinhos. Até à Beijinhos. próxima.